Eu nunca fui de dar carona, principalmente de madrugada. Não é desconfiança, é prudência mesmo. Mulher na estrada tem que ter cuidado dobrado, vocês sabem. Mas naquela noite, naquela noite eu fiz uma exceção que me assombra até hoje. Era quinta-feira, fim de março. O ar ainda carregado daquela umidade que antecede as primeiras chuvas fortes do ano. Eu estava vindo de Rondonópolis com destino a Campo Grande. Tinha acabado de entregar uma carga de eletrônicos numa loja grande do centro. Tudo embalado certinho, nada que desse trabalho. A Rosinha estava ronronando gostoso. Pista lisa, céu limpo cheio de estrela. Daqueles trajetos que a gente faz quase dormindo, sabe? O tipo de viagem que parece que vai durar para sempre, mas ao mesmo tempo passa voando. Eu tinha parado num posto lá em Rochedo, tomado um café que estava mais para água suja, mas que deu aquela animada necessária para seguir madrugada adentro. O frentista, um rapaz novo, tinha comentado que a noite estava estranha, muito silenciosa, poucos caminhões passando. Disse que até os cachorros da região estavam quietos demais. Na época, não dei bola, sabe como é? Frentista sempre tem conversinha para puxar assunto. Eram umas 2 da manhã quando eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher parada na beira da BR-163, bem no meio do nada, ali naquele trecho entre Jardim e Campo Grande, onde só tem pasto e cerca. Ela usava um vestido branco que brilhava no farol da Rosinha. Não era branco sujo de estrada, era branco mesmo, limpo, como se ela tivesse acabado de sair de casa para ir numa festa de casamento. A primeira coisa que pensei foi: que essa mulher tá fazendo aqui sozinha a essa hora? Não tinha carro quebrado na beira da pista, não tinha mala no chão, nada que indicasse pane ou acidente. Só ela, parada, ereta, com uma bolsa pequena na mão e o olhar fixo na direção dos meus faróis. Como se estivesse esperando justamente por mim. Passei direto na primeira. Não é maldade, é sobrevivência. Já ouvi história demais de caminhoneiro que parou para ajudar e se complicou. Mas assim que passei por ela, senti um aperto no peito. Aquela sensação ruim de quem deixa alguém em apuro. Olhei pelo retrovisor e vi que ela continuava parada, sem nem virar a cabeça para acompanhar a Rosinha se afastando. Mas aí, uns 2 quilômetros para frente, numa subida leve que a Rosinha sempre subiu sem esforço, o motor começou a falhar. Nunca tinha acontecido isso. Ela sempre foi certinha comigo. Manutenção em dia. Combustível bom. O motor engasgou uma vez, 2, 3, até que morreu completamente. Parei no acostamento. Tentei dar partida de novo. Nada. O painel apitando. Luz vermelha da temperatura acesa, como se alguma coisa tivesse dado errado de repente. Desci, levantei o capô, sem motivo aparente. Tudo parecia normal. Óleo no nível, água no reservatório, correias no lugar. Voltei para a cabine, tentei ligar de novo, nada. Foi aí que um calafrio subiu pela minha espinha, daqueles que fazem a gente se arrepiar inteiro. Era como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado invisível dentro da cabine. Foi nesse momento que eu vi pelo retrovisor lateral. Ela estava vindo andando na minha direção. Devagar, sem pressa. Como quem tinha certeza absoluta que era que mesmo depois de caminhar uns 2 quilômetros numa estrada de terra e asfalto, o vestido branco dela continuava imaculado. Nem uma mancha de poeira, nem um fio fora do lugar. Como se ela flutuasse alguns centímetros acima do chão. Quando ela chegou perto da janela, bateu de leve na porta com os nós dos dedos. 3 batidas suaves, delicadas. A voz que saiu de lá era suave, educada, quase musical. Boa noite. Posso pedir uma carona até Campo Grande? Meu carro quebrou lá atrás.
Eu abaixei o vidro só uns dedos e perguntei: "Onde que tá seu carro?" Ela apontou vagamente na direção de onde eu tinha vindo. "Ah, ficou bem lá atrás, perto daquele posto. Já passou um caminhão e o motorista disse que ia mandar um guincho, mas que ia demorar. Preciso chegar em Campo Grande ainda hoje." A história fazia sentido, mas alguma coisa no fundo da minha mente gritava que alguma coisa estava errada. Olhei pelo retrovisor, procurando as luzes de algum carro quebrado na distância. Nada. Só a estrada escura, vazia, se perdendo no horizonte. "Você não viu nenhum carro quebrado quando passou por ali?" Perguntei. Ela inclinou a cabeça levemente, como fazem as pessoas quando não entendem bem uma pergunta. "Passou por onde?" "Lá atrás, onde seu carro teria quebrado." "Ah!" Ela sorriu. Um sorriso que era bonito de se ver. Deve que de alguma forma que não chegava até os olhos. Essas coisas acontecem rápido na estrada, não é? Alguma coisa no meu peito apertou, mas pensei: mulher ajudando mulher. Se fosse eu ali parada sozinha, no meio do nada, ia querer que alguém parasse. Abri a porta. Ela subiu na cabine com uma graciosidade estranha, como se conhecesse cada degrau, cada apoio. Se acomodou no banco do carona sem fazer o menor ruído. Sem aquele barulho normal de roupa esfregando no tecido, havia um cheiro no ar, batendo no piso. Não ruim, mas intenso. Não era perfume comum. Era algo mais antigo, como alfazema misturada com talco, como cheiro de roupa guardada há muito tempo no armário. "Obrigada", ela disse. "Faz tempo que ninguém para me ajudar." Tentei ligar a Rosinha e, para minha surpresa, ela pegou de primeira, ronronando como se nunca tivesse dado problema. Voltamos para a pista. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Ela se apresentou como Rosa, nome coincidência com a cor da Rosinha, comentei. E disse que trabalhava com vendas, que tinha perdido a hora numa reunião em Rondonópolis e precisava estar de volta em Campo Grande antes do amanhecer. História comum, nada demais. Falava baixinho, com pausas entre as frases, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Mas aí começaram as perguntas. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. "Faz muito tempo que você roda essa pista, Vera." Parei de mastigar o chiclete que estava mastigando. Eu não lembrava de ter falado meu nome para ela. "Como você sabe meu nome?" Ela apontou para o parasol. "Tá escrito ali." Olhei. Realmente tinha um adesivo pequeno com Vera Rosa meio apagado pelo tempo. Mas era difícil de ler dali de onde ela estava sentada, ainda mais com a cabine meio escura. "Ah, murmurei. "Faz uns 18 anos que rodo." "Por quê?" "Você parece alguém que conhece bem o caminho." A conversa seguiu e ela foi fazendo mais perguntas. Perguntas que no começo pareciam normais, mas que foram ficando cada vez mais específicas, mais íntimas. "Você tem família em Campo Grande?" "Tenho não. Moro sozinha mesmo." "Sozinha? Mas você parece uma pessoa que tem gente esperando em casa." "Como assim?" "Sei lá, você tem um jeito de quem tem compromissos, responsabilidades." "Tem filhos?" O coração Eu tinha deu uma filha paradinha, mas ela morava com o pai em outro estado. Não era informação que eu dava para desconhecido. Por que a pergunta? Só curiosidade. "Você tem cara de mãe." Tentei mudar de assunto, mas ela continuou. Perguntou sobre minha casa, sobre meu bairro, sobre os vizinhos. Sabia detalhes que não fazia sentido ela saber. Quando falei que morava numa casa amarela, ela disse: "Com portão verde, né?" Quando comentei sobre o probleminha da fechadura da porta dos fundos, ela assentiu como se já soubesse. E o mais perturbador, sempre que eu olhava para o retrovisor interno para ver o trânsito atrás, via o reflexo dela clarinho no vidro.
Mas quando olhava diretamente para o banco do carona, ela parecia meio desfocada, como se a imagem dela não conseguisse se firmar direito na realidade. Foi aí que o ar-condicionado parou de funcionar. De repente, sem aviso. A cabine começou a esquentar. Aquele calor sufocante de março sem ventilação. Eu comecei a suar. Tirei a jaqueta. Abri o vidro um pouco, mas ela continuava ali, fresca, sem uma gota de suor, sem se abanar, sem nem parecer notar que estava um forno ali dentro. Você não sente calor? Perguntei, já meio incomodada. Eu não sinto muita coisa há um tempo, ela respondeu e sorriu de novo. Aquele mesmo sorriso que não subia para os olhos. Como assim? Que Há um parecia tempo? mais um reflexo automático do que uma expressão real. Desde que as coisas mudaram para mim. Que coisas? Ela ficou um tempão em silêncio, olhando pela janela. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, mais distante. Você já teve a sensação de que sua vida virou do avesso de uma hora para outra? De que tudo que você conhecia deixou de existir? Como assim? Tipo, quando você sai de casa de manhã e quando volta à noite, a casa não é mais sua casa. O mundo continuou não girando, são mas mais as você mesmas ficou para pessoas. trás. Senti um arrepio. A forma como ela falava era muito específica, muito detalhada para ser só filosofia de boteco. Aconteceu algo com você? Aconteceu sim. Há muito tempo. Eu estava voltando para casa, assim como você está voltando agora. Pedi carona para um caminhoneiro numa noite igual a essa. Nunca cheguei em casa. Como assim? Nunca chegou? O caminhão chegou. O motorista chegou. Eu fiquei no caminho. Foi aí que a Rosinha começou a andar mais devagar sozinha. Eu estava com o pé firme no acelerador, mas o velocímetro caiu de 80 para 70, depois para 60, depois para 50. Como se alguma coisa invisível tivesse agarrado na traseira do caminhão e tivesse puxando para trás. Algum problema com o caminhão? Ela perguntou, mas o tom de voz dela não era de preocupação. Era quase de diversão. Não sei o que está acontecendo. A Rosinha obedecia. Murmurei, por alguns segundos, tentando acelerar mais. Voltava aos 80, mas depois escorregava de novo para baixo, como se tivesse vontade própria. E foi então que eu notei algo que me gelou o sangue. Não tinha mais outros carros na pista. Nada. Nem vindo na direção contrária, nem indo na mesma direção. A BR-163, que mesmo de madrugada sempre tem algum movimento, caminhão, carro, pelo menos os faróis na distância, estava completamente deserta. Como se a gente tivesse entrado numa versão paralela da estrada onde só existíamos nós duas. O GPS, que tinha ficado quieto durante toda a viagem, começou a recalcular a rota sozinho. A voz mecânica repetindo: recalculando rota. A tela mostrava que eu estava numa estrada que não existia no mapa. Linhas vermelhas indicando um caminho que se perdia num espaço branco. Sem nome, sem referência. Você tá com pressa para chegar em Campo Grande? Ela perguntou. Por quê? Normal. É que a gente já chegou. Olhei para frente. Minha boca secou. Campo Grande estava ali. As luzes da cidade brilhando no horizonte, os primeiros postos e estabelecimentos da entrada da cidade já visíveis. Mas isso era impossível. Fazia no máximo 40 minutos que a gente tinha saído do ponto onde peguei ela. A distância entre ali e Campo Grande era de quase 2 horas de viagem, mesmo acelerando. Como assim já chegamos? Não é possível. Às vezes a gente demora para chegar onde precisa na estrada, Vera. Às vezes a gente chega antes da hora. Às vezes a gente nunca chega. Isso não faz sentido. Faz sim.
Você só precisa entender que nem tudo o que acontece na estrada segue as regras do mundo normal. Parei a Rosinha no primeiro posto que encontrei, mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Desliguei o motor, respirei fundo 3 vezes, tentando me acalmar. Virei para ela, decidida a acabar com aquela conversa maluca. Olha, eu não sei que jogo é esse, mas eu quero que você desça do meu caminhão agora. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que tinha entrado na cabine. E o que eu vi ali, cara, até hoje eu tenho dificuldade de descrever. Não eram olhos de pessoa viva. Eram vazios, como se por trás deles não tivesse alma. Só um eco do que um dia foi alguém. Você não vai me deixar descer aqui, Vera. Por que não? Porque você sabe que eu preciso chegar em casa. Eu não sei nada sobre onde você. É minha casa. Nem seu nome verdadeiro eu sei. Ela sorriu. Mas dessa vez o sorriso foi diferente. Mais triste, mais humano. Meu nome é Rosa Maria Santos. Tenho 34 anos. Tinha 34 anos. Morava na Rua das Acácias, 247, bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. Casa pequena, portão azul, uma jabuticabeira no quintal que minha mãe plantou quando eu era criança. Senti um frio na barriga. A forma como ela falava, por que você está me contando isso? Recitando sua própria certidão Porque faz 12 anos que eu tento voltar para casa, Vera. 12 anos que eu pego carona com caminhoneiros nessa estrada e todo mundo me leva até Campo Grande, mas nunca até minha casa. Eles me deixam no posto, ou no centro, ou em qualquer lugar, menos na minha rua. E aí eu tenho que voltar para o mesmo lugar, esperar o próximo caminhão. Isso é loucura. É, mesmo. Mas é a minha realidade há 12 anos. Ela continuou falando, e pela primeira vez a voz dela tinha emoção de verdade. Era março de 2012. Eu tinha ido para Rondonópolis visitar uma tia que estava doente. Passei o dia inteiro com ela no hospital, perdi o último ônibus de volta. Fiquei na rodoviária até de madrugada, mas não tinha mais transporte. Foi quando eu vi um caminhoneiro saindo para Campo Grande. Ela pausou, como se reunindo coragem para continuar. Ele pareceu gente boa. Caminhoneiro mais velho. Disse que me deixava em casa sem problema. Foto da família. Subimos na estrada, conversando normal, igual eu e você agora. E aí? Aí que ele começou a fazer perguntas estranhas. Onde eu morava, se tinha família me esperando, se alguém ia sentir minha falta. No começo achei que era só conversa, mas depois... Ela olhou pela janela, perdida em algum lugar do passado. Depois ele disse que tinha mudado de ideia, que não ia me levar para casa. Que eu ia sumir que nem outras meninas que ele já tinha pego na estrada. Foi aí que eu entendi que não ia sair daquela cabine viva. O coração disparou no meu peito. O que aconteceu? Eu tentei pular do caminhão em movimento, ali mesmo, naquela curva antes de chegar em Campo Grande, onde tem aquela descida íngreme. O caminhão estava a uns 80, mas eu não tinha escolha. Preferi morrer tentando fugir do que deixar ele fazer o que queria fazer comigo. Você pulou? E foi aí que tudo acabou. Pulei. E começou. Quando eu acordei, estava parada na beira da estrada, no mesmo lugar onde você me viu hoje. Ainda era noite, ainda era março, mas alguma coisa tinha mudado. Eu não sentia dor, não sentia frio, não sentia fome, só sentia vontade de ir para casa. E o que você fez? Comecei a caminhar, mas por mais que eu andasse, nunca chegava em lugar nenhum. A estrada não acabava nunca. Foi quando passou o primeiro caminhão. Parou, me deu carona, me deixou em Campo Grande, mas quando eu tentei ir para minha casa... O quê? Eu não conseguia. Era como se tivesse uma parede invisível me impedindo de chegar na minha rua. Eu via a casa, via minha mãe na janela esperando,
mas não conseguia atravessar a última quadra. Engoli seco. E aí? Aí eu descobri que estava morta, Vera, que tinha morrido naquela queda do caminhão e que, por algum motivo, minha alma tinha ficado presa nesse pedaço de estrada, repetindo a mesma jornada, tentando terminar uma viagem que nunca ia ter fim. Por que você está me contando isso? Porque você é diferente dos outros. Como assim? Os outros caminhoneiros, eles me veem, conversam comigo, me dão carona, mas no fundo eles sabem que tem alguma coisa errada. Eles me deixam em qualquer lugar e vão embora rápido, sem olhar para trás. Você não. Você tá realmente me ouvindo. E o que você quer de mim? Eu quero que você me leve para casa, Vera. De verdade. Que me leve até a porta da minha casa. Mas você disse que não consegue chegar lá. Não consigo sozinha, mas talvez com você, talvez seja diferente. Fiquei um tempão em silêncio, processando tudo que ela tinha me contado. Parte de mim queria sair correndo, deixar ela ali no posto e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, sentia uma compaixão profunda por aquela mulher. Se eu te levar lá, o que vai acontecer? Eu não sei. Talvez eu consiga finalmente descansar. Talvez eu veja minha família uma última vez. Ou talvez nada aconteça e eu tenha que voltar para a estrada de novo. E comigo? O que vai acontecer comigo? Nada, Vera. Você vai me deixar na porta de casa e vai embora. Simples assim. Olhei para ela, tentando ver através daquela imagem meio desfocada, tentando entender se era real ou se minha mente estava pregando uma peça. Como eu sei que você não está mentindo? Como eu sei que não é algum tipo de cilada? Você não sabe, ela respondeu com simplicidade. Você tem que confiar. Depois de uns 10 minutos parada ali, pensando, decidi que ia levá-la. Não sei por quê. Talvez fosse empatia, talvez fosse curiosidade, talvez fosse só cansaço de carregar aquela história estranha sem um final. Liguei a Rosinha e saímos do posto. Rosa me deu as direções com uma precisão impressionante, como se tivesse feito aquele caminho 1000 vezes, que provavelmente tinha feito mesmo, pelo menos na memória. Pega a Afonso Pena, depois vira à esquerda na Ernesto Geisel. Segue reto até o semáforo da 7 de setembro. A cidade estava vazia, o que não era normal nem para a madrugada de quinta-feira. As ruas pareciam mais escuras que o habitual, os postes de luz mais espaçados. Era como se Campo Grande tivesse virado uma versão fantasma de si mesma. Vera, ela disse quando a gente já estava perto do bairro. Oi! Obrigada por me dar essa chance. Não agradece ainda. A gente nem chegou. Mas você tentou. Isso já é mais do que qualquer um fez por mim nos últimos 12 anos. Quando a gente virou na Rua das Acácias, senti uma mudança no ar. Era como se a temperatura tivesse caído uns 10 graus de repente. A rosa ficou mais nítida, mais sólida, como se estivesse voltando a ser real conforme a gente se aproximava do destino. É ali, ela apontou. A casa azul com o portão mais escuro. Parei a Rosinha bem em frente ao número 247. Era exatamente como ela tinha descrito. Casa pequena, portão azul meio desbotado, e no quintal, mesmo na escuridão, dava para ver a silhueta de uma árvore grande. Rosa ficou parada na cabine por alguns segundos, olhando para casa. Tem luz na janela da frente, ela murmurou. Olhei. Realmente havia uma luz fraca, amarelada, na janela da sala. Alguém deve ter esquecido acesa, comentei. Não, ela balançou a cabeça devagar. Senti um nó na garganta. Ela sempre deixa a luz acesa esperando eu voltar. Mãe não desiste nunca, Vera.
Ela abriu a porta da cabine e desceu. Pela primeira vez desde que havia entrado no caminhão, ouvi o som dos pés dela tocando o chão. Ela se virou para mim uma última vez. Vera? Oi? Quando você contar essa história pro pessoal, conta direito. Diz que a Rosa conseguiu chegar em casa. Você tem certeza que vai conseguir? Ela sorriu. E dessa vez, o sorriso chegou até os olhos. E começou a caminhar Agora na eu direção tenho. do portão. A cada passo que dava, ela ficava mais transparente, como se estivesse se dissolvendo devagar. Quando chegou na frente da casa, virou para acenar para mim. Consegui ver através dela a parede da casa do outro lado da rua. Ela abriu o portão, que não fez nenhum ruído, e caminhou até a porta da frente. Antes de desaparecer completamente, se virou uma última vez na minha direção e sussurrou algo que o vento trouxe até mim. Tchau, Fiquei Vera. ali parada uns Obrigada. 5 minutos olhando para casa E sumiu. esperando ver alguma coisa. Mas nada aconteceu. A luz da janela continuou acesa. A rua continuou vazia. O mundo continuou sendo o mundo. Foi aí que bateu o cansaço. Um cansaço profundo, como se eu tivesse dirigido a noite inteira, que tecnicamente eu tinha dirigido mesmo. Olhei o relógio no painel. 4h47 da manhã. Liguei a Rosinha e voltei para a estrada, rumo ao meu apartamento. No Será que caminho, não tinha comecei sido a só um questionar sonho? tudo o que tinha acontecido. Um cochilo na estrada que minha mente transformou numa história elaborada? Mas aí eu senti o cheiro. Aquele cheiro de alfazema e talco ainda estava impregnado na cabine. E no banco do carona havia algumas gotas de orvalho, como se alguém tivesse sentado ali com roupa úmida. Nos dias seguintes, não consegui tirar a história da cabeça. Decidi fazer uma coisa que talvez fosse invasiva, mas que eu precisava fazer para minha própria sanidade mental. Fui até a Rua das Acácias de dia, para ver se a casa existia mesmo. Existia, exatamente como Rosa tinha descrito. Portão azul desbotado, casa pequena, jabuticabeira no quintal. Mas tinha uma coisa diferente. Uma placa de vende-se na frente. Toquei a campainha. Quem atendeu foi uma senhora de uns 70 anos, cabelo branco, olhos cansados, Eu queria mas saber gentis. sobre a casa. Pois não? Tá à venda há muito Oi. tempo? Ah, sim. Faz uns 2 anos que eu tô tentando vender. Depois que ela partiu, não consegui mais morar aqui sozinha. O coração disparou. Sua filha? Rosa Maria. Faz 12 anos que ela se foi. Acidente na estrada. Engoli seco. Sinto muito. Obrigada, querida. Sabe, é uma coisa estranha. Por 12 anos Sei eu que é deixei bobagem, a luz mas da mãe sala é assim, acesa né? toda noite. E agora? Esperando ela voltar. A senhora sorriu. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, o sorriso pareceu genuíno, em paz. Anteontem à noite, pela primeira vez em 12 anos, eu apaguei a luz e consegui dormir tranquila. Foi como se alguém tivesse me sussurrado que não precisava mais esperar, que ela tinha chegado em casa. E é isso, pessoal. Mais uma história da estrada que eu carrego comigo. Até hoje eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela madrugada. Se foi real, se foi sonho, se foi alguma coisa entre os dois. Mas eu sei de uma coisa. Desde então, toda vez que eu passo por aquele trecho da BR-163 onde encontrei a Rosa, eu sinto uma paz diferente no ar. E sabe de uma coisa? Algumas semanas depois, eu soube que encontraram os restos mortais de um caminhoneiro numa ravina ali perto, junto com pertences pessoais de várias mulheres. O cara tinha morrido faz uns anos, aparentemente num acidente. A polícia acredita que ele pode ter sido responsável pelo desaparecimento de várias mulheres ao longo dos anos. Uma delas era Rosa Maria Santos,
Talvez ela tenha conseguido a justiça que procurava. Talvez tenha conseguido o descanso que merecia. Ou talvez, quem sabe, tenha conseguido simplesmente chegar em casa. Se vocês gostaram dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e conta